Dogma e Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi, primeira parte. Dogma, capítulo 10. Iod, Ka, a Kabbalah, Malkut, Principium, Phallus. Todas as religiões conservaram a lembrança de um livro primitivo, escrito em figuras pelos sábios dos primeiros séculos do mundo. Livro cujos símbolos, simplificados e vulgarizados, mais tarde supriram às escritura suas letras. Ao verbo seus caracteres, à filosofia oculta seus signos misteriosos e seus pentáculos. Esse livro, atribuído a Enoque, o sétimo mestre do mundo depois de Adão, pelos hebreus, a Hermes Trismegisto pelos egípcios, a Cadmo, o misterioso fundador da Cidade Santa pelos gregos, era o resumo simbólico da tradição primitiva, chamada posteriormente de Cabala. Nota. Ver nota 24. Nota 24. Ou melhor, Cabala hebraica. Parágrafo. Palavra hebraica que equivale à tradição. Essa tradição repousa por completo no dogma único da magia. O visível é, para nós, a medida proporcional do invisível. Assim, pois, os antigos, havendo observado que o equilíbrio é, em física, a lei universal e que resulta da oposição aparente de duas forças, deduziram do equilíbrio físico o equilíbrio metafísico e declararam que em Deus, ou seja, na primeira causa, viva e ativa, deviam ser reconhecidas duas propriedades necessárias e inerentes uma à outra: a estabilidade e o movimento, a necessidade e a liberdade, a ordem racional e a autonomia volitiva, a justiça e o amor, a consequentemente também a severidade e a misericórdia. E assim, esses dois atributos, aqueles que os cabalistas hebreus personificam de algum modo sob os nomes de Gevurah e Hesed. Acima de Gevurah e de Hesed reside a coroa suprema, o poder equilibrador, princípio do mundo ou do reino equilibrado, que se acha designado pelo nome de Malkut. No versículo oculto, o cabalístico do Pater, do qual já falamos. Mas Gevurah e Hesed, mantidos em equilíbrio, no alto pela coroa e embaixo pelo reino, são dois princípios que podem ser considerados seja em sua abstração, seja em sua realização. Abstratos ou idealizados tomam os nomes superiores de Hokmah, a sabedoria, e Binah, a inteligência. Realizados se chamam a estabilidade e o progresso, ou seja, a eternidade e a vitória, Hod e Netzah. Tal é, segundo a Cabala, o fundamento de todas as religiões e de todas as ciências, a ideia primitiva e imutável das coisas, um tríplice triângulo e um círculo. A ideia do ternário explicada pela balança multiplicada por si mesma no domínio do ideal. Depois, a realização dessa ideia nas formas. Ora, os antigos ligaram as primeiras noções dessa singela e grandiosa teologia à própria ideia dos números e qualificaram assim todos os algarismos da primeira década. 1. Keter, a coroa, o poder equilibrador. 2. Hokmah, a sabedoria, equilibrada em sua ordem imutável pela iniciativa da inteligência. Venah, a inteligência ativa, equilibrada pela sabedoria. 4. Hesed, a misericórdia, segunda concepção da sabedoria, sempre benfeitora porque é forte. 5. Gevurah,
o rigor necessitado pela própria sabedoria e pela bondade. Sofrer o mal é impedir o bem. 6 Tiferet, a beleza, concepção luminosa do equilíbrio nas formas, o intermediário entre a coroa e o reino, o princípio mediador entre o Criador e a criação. Que ideia sublime encontramos aqui da poesia de seu sacerdócio soberano. 7. Netzah, a vitória, ou seja, o triunfo eterno da inteligência e da justiça. 8. Rod, a eternidade das vitórias do espírito sobre a matéria, do ativo sobre o passivo, da vida sobre a morte. 9. Yesod, o fundamento, ou seja, a base de toda a crença e de toda a verdade, que é o que chamamos em filosofia de absoluto. 10. Malchut, o reino é o universo, é toda a criação, a obra e o espelho de Deus, a prova da razão suprema, a consequência formal que nos força a acender as premissas virtuais, o enigma cuja palavra é Deus, ou seja, razão suprema e absoluta. Essas 10 primeiras noções, unidas aos 10 primeiros caracteres do alfabeto primitivo, significando simultaneamente princípios e números, são o que os mestres da Cabala chamam de 10 Sefirot. O tetragrama sagrado traçado dessa maneira indica o número, a origem e as relações dos nomes divinos. É o nome de Yod-Shevah, escrito com esses 24 signos coroados por um tríplice florão de luz, que cumpre referir aos 24 tronos do céu e aos 24 anciãos coroados do Apocalipse. Na Kabbalah, o princípio oculto chama-se o ancião, e esse princípio multiplicado e como que refletido nas causas segundas, cria suas imagens, ou seja, tantos anciãos quanto concepções diversas há de sua única essência. Essas imagens, menos perfeitas ao se afastar de sua origem, lançam às trevas um último reflexo ou um último resplendor que representa um ancião horrível e desfigurado. É o que se chama vulgarmente de diabo. Assim, um iniciado ousou dizer: o diabo é Deus na compreensão dos maus. E outro, em termos mais estranhos, mas não menos enérgicos, acrescentou: o diabo é formado de pedaços de Deus. Poderíamos sintetizar e explicar essas asserções tão novas observando que no próprio simbolismo, o demônio é um anjo caído do céu por ter desejado usurpar a divindade. Isso pertence à linguagem alegórica dos profetas e dos autores de lendas. Filosoficamente falando, o diabo é uma ideia humana da divindade ultrapassada e despossuída do céu pelo progresso da ciência e da razão. Moloch, Adramelech, Baal foram entre os orientais primitivos as personificações do Deus único, desonradas pelos atributos bárbaros. O Deus dos Jansenitas, criando para o inferno a maioria dos seres humanos e se comprazendo com as torturas eternas daqueles que não quis salvar, é uma concepção, a propósito, mais bárbara do que a de Moloch. Assim, o Deus dos Jansenitas já é para os cristãos prudentes e instruídos um verdadeiro Satã precipitado do céu. Os cabalistas, multiplicando os nomes divinos, vincularam todos eles ou à unidade do tetragrama, ou à figura do ternário, ou à escala cefírica da década, traçando assim a escala dos nomes e dos números divinos. O conjunto de todos esses nomes divinos, formado do único tetragrama, mas fora do próprio tetragrama, é uma das bases do ritual hebraico e compõe a força oculta que os rabinos cabalistas invocam com o nome de Sem Han Forash.
Vamos discorrer aqui sobre os tarôs do ponto de vista cabalístico. Já indicamos a origem oculta de seu nome. Esse livro hieroglífico se compõe de um alfabeto cabalístico e de uma roda ou círculo de 4 décadas, especificadas por 4 figuras simbólicas e típicas, tendo cada uma para raio uma escada de 4 figuras progressivas representando a humanidade: homem, mulher, jovem e criança, amo, ama, combatente e criado. As 22 figuras do alfabeto representam primeiramente os 13 dogmas e depois as 9 crenças autorizadas pela religião hebraica, religião forte e fundada sobre a mais elevada razão. Eis aqui a chave religiosa e cabalística dos tarôs, expressa em versos técnicos à maneira dos antigos legisladores. 1. Tudo anuncia uma causa ativa inteligente. 2. O número serve de prova à unidade viva. 3. Nada pode limitar o que contém o todo. 4. O único, antes de todo princípio, está presente em todas as partes. 5. Como é o único Senhor, é o único adorável. 6. Revela aos corações puros seu dogma verdadeiro. 7. Contudo, é preciso um chefe único para as obras da fé. 8. Por tal razão, teremos somente um altar e uma lei. 9. E nunca o Eterno alterará a base. 10. Dos céus e de nossos dias rege cada fase. 11. Rico em misericórdia e enérgico para castigar. 12. Promete ao seu povo um rei no futuro. 13. O túmulo é a passagem para uma nova terra. A morte termina, a vida é imortal. Tais são os dogmas puros, imutáveis, sagrados. Completemos agora os números reverenciados. 14. O bom anjo é aquele que acalma e modera. 15. O mal é o espírito do orgulho e da cólera. 16. Deus manda no raio e governa o fogo. 17. Vésper e seu rócio obedecem a Deus. 18. Coloca sobre nossas terras de atalaia a lua. 19. Seu sol é o manancial onde tudo se renova. 20. Seu alento faz germinar o pó dos túmulos. 0. Ou Shin, para onde os mortais sem freio descem em turbas. 21. Sua coroa cobriu o propiciatório. 22. E sobre os querubins faz resplandecer sua glória. Com o auxílio dessa explicação puramente dogmática, as figuras do alfabeto cabalístico do tarô podem ser compreendidas. Assim, a figura número 1, chamada o prestidigitador, nota, o mago no tarô de Marsella, parágrafo, representa o princípio ativo na unidade da autotelia divina e humana. O número 2, chamado vulgarmente de a papisa, representa a unidade dogmática fundada nos números. É a Kabbalah ou a gnose personificada. A figura número 3 representa a espiritualidade divina sob o emblema de uma mulher alada que sustém em uma mão a águia apocalíptica e na outra o mundo suspenso pela extremidade de seu cetro. As demais figuras estão tão claras e são tão explicáveis como as primeiras. Passemos agora aos 4 signos, ou seja, aos paus, copas, espadas e aos círculos ou pentáculos, chamados vulgarmente de ouros. Essas figuras são os hieróglifos do tetragrama. Assim, o pau é o phalos dos egípcios e o iod dos hebreus.
A copa é octéis ou a ré primitiva. A espada é a conjunção dos dois, ou o lingam, representado no hebreu, anterior ao cativeiro, pela vó. E o círculo ou pentáculo, imagem do mundo, e é a ré final do nome divino. Agora tomemos um tarô e reunamos 4 a 4 todas as páginas que formam a roda ou rota de Guilherme Postel. Coloquemos juntos os 4 ases, os 4 2, etc. E teremos 10 pilhas de cartas que fornecem a explicação hieroglífica do triângulo dos nomes divinos, na escala do ternário, que representamos algumas páginas atrás. Assim, poderemos lê-los referindo cada número a Sefirot correspondente. Yod, Rei, Val, Rei, 4 signos do nome que contém todos os nomes. 1. Keter, os 4 ases, a coroa de Deus, porta 4 florões. 2. Hokmah, os 4 2, sua sabedoria se expande em forma 4 rios. Binah, 3. Os 4 3 de sua inteligência dá 4 provas. 4. Recebe. Os 4 quatros da sua misericórdia resultam 4 benefícios. 5. Gevurah, os 4 cincos, seu rigor castiga 4 vezes 4 erros. 6. Tiferet, os 4 6, por 4 raios puros se revela a sua beleza. 7. Netzah, os 4 7, celebremos 4 vezes sua eterna vitória. 8. Rod, os 4 oitos triunfam em sua eternidade 4 vezes. 9. Yesod, os 4 noves, sobre 4 bases repousa seu trono. 10. Malkut, os 4 10, seu reino único é 4 vezes o mesmo, e conforme os florões do divino diadema. Enxerga-se por esse tão simples arranjo o sentido cabalístico de cada lâmina. Assim, por exemplo, o 5 de paus significa rigorosamente Gevurah de Yod, isto é, justiça do Criador ou cólera do homem. O 7 de copas significa vitória da misericórdia ao triunfo da mulher. O 8 de espadas significa conflito ou equilíbrio eterno, e assim sucessivamente. Assim se pode compreender como faziam os antigos para realizar esse oráculo, lançadas as lâminas ao acaso. Sempre ofereciam um sentido cabalístico novo, mais rigorosamente verídico em sua combinação que ela só era fortuita, e como a fé dos antigos nada confiava ao acaso. Liam as respostas da providência nos oráculos do tarô que se chamavam entre os hebreus Teraf ou Terafins, como foi pressentido pelo primeiro sábio cabalista Gafarel, um dos magos titulares do cardeal Reicheliel. Quanto às figuras, eis aqui um último dístico para explicá-las. Rei, rainha, cavaleiro, valete. Esposo, homem, jovem, criança, toda a humanidade, por esses 4 degraus, ascendem à unidade. Apresentaremos ao final do ritual outros detalhes de documentos completos sobre o maravilhoso livro do tarô e demonstraremos que é o livro primitivo, a chave de todas as profecias e de todos os dogmas e, em uma palavra, o livro inspirador do livro de livros inspirados, coisa que não pressentiram nem Kurt de Gebelin em sua ciência, nem Aliette ou Eteila em suas singulares intuições. As 10 sefirotes e os 22 trunfos formam o que os cabalistas chamam de 32 vias da ciência absoluta. Quanto às ciências particulares, eles as dividem em 50 capítulos que denominam as 50 portas. Sabe-se que portas significa governo ou autoridade entre os orientais.
Os rabinos também dividem a Cabala em Bereshit, ou Gênesis Universal, e Merkavá, ou Carro de Ezequiel. Das duas maneiras de interpretar os alfabetos cabalísticos, eles formam duas ciências denominadas Gematria e Temurá, e compõem a arte notória, que no fundo não é outra coisa senão a ciência completa dos signos do tarô e sua aplicação complexa e variada na adivinhação de todos os segredos, seja da filosofia, seja da natureza, seja também do futuro. Voltaremos a discorrer sobre isso no capítulo 21 desta obra.